pessoal, hoje é segunda-feira. Estamos aqui vivendo uma situação muito peculiar em praticamente todo o mundo, principalmente em função de um tema geral que está dominando as redes sociais, a imprensa de uma maneira geral e tudo mais, que é o tal do coronavírus. Mas eu garanto para vocês que não vou falar sobre isso. Não me cabe, nem tenho nenhum conhecimento que possa acrescentar absolutamente nada sobre esse assunto. Na verdade, nesse momento, a minha preocupação está muito voltada ao que aconteceu ontem no Brasil, e aconteceu. Milhares de pessoas em centenas de municípios saíram às ruas para protestar e para pedir ou exigir o fechamento das instituições que compõem, digamos assim, o quadro republicano brasileiro, principalmente voltado ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Gostaria também de dizer a vocês que não é esse o nosso tema, especialmente. O problema da defesa do Supremo Tribunal e do Congresso Nacional nos coloca como população, de uma maneira geral, como formadores de opinião, como a tal chamada opinião pública, que, claro, estamos aqui para defender que, afinal de contas, dentro deste jogo todo, que é o exercício do poder de Estado, que as regras sejam mantidas, as atuais regras sejam mantidas. Não porque elas sejam boas, mas porque, de alguma maneira, elas são as regras que nós temos e que, de alguma maneira, foi o fruto de uma grande negociação, muitas vezes uma negociação de caráter bastante espúrio, onde torturadores, assassinos e coisas desse tipo, e pessoas desse tipo, sobreviveram muito bem, muito obrigado. E dentro deste acordo saiu um conjunto de leis, uma constituição, um código, códigos e mais códigos, que de alguma maneira definem as regras do funcionamento da República Brasileira. O que nós temos hoje é um conjunto de pessoas que, apesar de terem saído vencedoras, digamos assim, das negociações que estabeleceram o final da ditadura civil-militar no começo dos anos 80, essas pessoas não estão satisfeitas. Saíram às ruas ontem e querem mudar novamente as regras do jogo. Querem estabelecer que esses poderes, essa ponderação que envolve o funcionamento da República não é suficiente para o domínio e o controle sobre as questões de ordem política e econômica que elas desejam. E querem, portanto, derrubar o Supremo Tribunal, colocar na prisão o presidente do Congresso, e assim, as reivindicações são muitas. Acho que vocês aí devem saber de tudo isso muito mais do que eu. Eu aqui só estou acompanhando pela imprensa. Mas eu gostaria aqui de fazer um apelo, uma espécie de manifesto, que, para além daqueles que defendem a preservação das instituições que de alguma maneira regulamentam a República Brasileira, eu gostaria de ir um pouquinho mais além. Alguma coisa no sentido de defender as nossas escolas, de defender todas as formas de organização que de alguma maneira estejam muito próximas de nós mesmos, de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos amigos. Na verdade, defender o Congresso, defender o Supremo, para todos nós, independentemente da situação que vivamos, a não ser que sejamos nós, os deputados, senadores e ministros do Supremo, na verdade são coisas relativamente distantes. Há necessidade, e por isso mesmo esta população que saiu às ruas ontem estabelece uma relação de tirar o poder de todos para entregar o poder a um, e chamando então as tropas, os militares de todos os tipos para garantir esse tipo de coisa. Eu não estou aqui para dizer que isto é um bom caminho, muito pelo contrário, eu diria que se está preparando, ou pelo menos que essas pessoas saíram às ruas para garantir ou para exigir que um novo golpe político, de caráter bastante violento, se estabeleça em nosso país. Beira o absurdo, beira a pura chantagem política, beira o banditismo de todos os tipos. Mas não é disso. O que precisamos, de alguma maneira, é garantir que nós, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, exerçamos isto que se chama de poder político.
para além e de uma forma muito mais importante, talvez, do que o poder político que possa se exercer a partir do Congresso. Porque essas pessoas, elas não querem simplesmente derrubar o Congresso, derrubar o Supremo. Elas querem exercer o poder sobre as nossas vidas pessoais, sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso conhecimento, sobre os livros que podemos ou não podemos ler, sobre a maneira como podemos ou não podemos criar os nossos filhos. Querem uma coisa chamada escola sem partido, como se escola fosse partido. E como se todos nós sabemos, todos nós que temos de alguma maneira importante relação com a escola, como professores, como pais, sabemos que um grupo de professores em qualquer escola do mundo não representa uma única possibilidade política, uma única possibilidade ideológica. Todo grupo de professores é extremamente diverso, até porque uma parte considerável de todos nós temos formação acadêmica que vem de lugares também diferentes. A nossa formação como professores de matemática não tem os mesmos padrões, as mesmas questões, os mesmos objetivos do que como professor de história e como professor de língua portuguesa, ou seja lá o que for. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Não existe um lugar onde a tensão, para além da sala de aula, que muitas vezes acontece que essa tensão e a temperatura, digamos assim, das relações, elas crescem muito, mas a sala de professores é um lugar de tensão extremamente importante, onde as pessoas não necessariamente concordam entre si, aliás, muitas vezes discordam de maneira frontal. Então essa história toda que envolve a ideia de uma escola sem partido, de uma juventude, de uma, digamos assim, da impossibilidade da escola discutir com as novas gerações a questão da sua sexualidade, a questão da censura direta a determinados autores, a determinados pedagogos. Imagina, daqui a pouco não poderemos ler Paulo Freire, não poderemos ler Vygotsky, não poderemos ler Rousseau, não poderemos ler Vallon, não poderemos ler os pedagogos ou aqueles que de alguma maneira propuseram alguma coisa com relação à psicologia da aprendizagem ou qualquer coisa parecida com isso. Essas pessoas estão querendo nos censurar, elas estão querendo acabar com a possibilidade de que a gente tenha controle sobre as nossas vidas. E esse controle sobre as nossas vidas, meus amigos, jamais se fará do ponto de vista da individualidade. É necessário que determinadas instituições, principalmente aquelas que estão muito próximas de nós, como no caso da escola, mas não só, das organizações de bairro, daquelas organizações que estão associadas, digamos assim, à defesa da moradia, à defesa daqueles que querem trabalhar, daqueles que querem emprego, daqueles que querem ter o controle sobre o processo produtivo. Todos esses pequenos movimentos que estão espalhados pelos bairros, pelas pequenas cidades, por aquilo que está acontecendo com os nossos vizinhos, tudo isso faz parte desta possibilidade que nós temos de exercer o poder político. E é justamente este poder que querem nos tirar, porque nos impedir, digamos assim, de ver um filme, ao nos impedir de determinados programas na nossa televisão, seja eles quais forem, seja da qualidade que seja, o que nós estamos falando é da possibilidade de nos reunirmos, da possibilidade de trocarmos ideias, da possibilidade, inclusive, de conversarmos, como professores, como pais, como alunos, e isso nós já dissemos em vídeos anteriores, há um papel efetivo da escola no sentido da construção da sociedade moderna, contemporânea. A escola é uma ferramenta importantíssima do ponto de vista da nossa organização, daquilo que podemos pensar, do acesso que temos a uma literatura, a uma linguagem. Venho aqui, de alguma maneira, não sei se é um bom exemplo, mas certa vez pela televisão estava vendo uma série relacionada à vida de uma professora europeia, se não me engano, na Dinamarca ou na Noruega, creio que na Noruega, já não me lembro muito bem, mas é uma série chamada Rita. Num dos primeiros capítulos dessa série, alguém pergunta a Rita, mas por que você quis ser professora? E ela não sabia responder, até que chegou um determinado momento que ela disse assim, bom, frente a tudo que está acontecendo aqui dentro da escola, a única coisa que eu posso dizer é que eu quero ser professora, ou quis ser professora, para poder salvar os alunos dos seus pais. Eu achei aquilo muito interessante, não no sentido de que esse é o nosso papel como professores, mas nós sabemos muito bem que a relação que nós temos com os nossos alunos não é a relação que nós temos com os nossos filhos. Ser professor não é ser pai,
não é ser mãe, não é ser psicólogo. Ser professor é ser aquele que, de alguma maneira, estabelece uma nova relação, uma nova escala de relações às novas gerações. É sair das relações de cunho familiar, de caráter familiar, para as relações de cunho planetário, de caráter planetário. É parar de ler as revistas de fofocas para começar a ler livros e a literatura que de alguma maneira constituiu e constitui o imaginário mais requintado, mais interessante, mais intenso da sociedade que nós fomos capazes de construir nesses milênios todos. Uma coisa interessante de tudo isso, ontem a imprensa internacional estava reproduzindo uma informação de um grupo de jihadistas, não? Do ISIS, no caso, acho que todos nós já vimos informações sobre esse grupo, né, no Oriente Médio e na África e tudo mais, e que dizia claramente que tudo isso que está se relacionando ao coronavírus, eu prometi não falar disso, mas daqui a pouco eu explico por que estou usando o exemplo, é que o coronavírus, bom, ele não contagia as pessoas exclusivamente porque ele é um vírus. O contágio da doença é feito por uma ordem de Deus, porque é Deus que permite que as pessoas sejam contagiadas ou não. É interessante aí ver o papel da escola e por que esses grupos retiram as crianças da escola e destroem as escolas muitas vezes, ou todas as formas de produção cultural, estabelece a capacidade das populações de resistir, de existir enquanto população, de existir enquanto grupo, enquanto identidade, de ser capaz de fazer poesia, de cantar, de dançar, de vivermos uns com os outros, independentemente das escolhas que possamos fazer, desde que essas escolhas não coloquem em risco a vida das pessoas, que não tenham sentido disso que aconteceu nas cidades brasileiras ontem, que é o sentido da censura, que é o sentido da proibição, que é o sentido do controle. Existe um grupo de brasileiros hoje que tem por objetivo muito claro ter o controle sobre a vida de todos nós. E esse controle sobre a vida de todos nós não podemos permitir que ele ocorra. É preciso resistir. E resistir envolve nos organizarmos frente às instituições que estão mais próximas de nós. E uma delas, sem dúvida nenhuma, meus amigos, é a escola. Então, esse vídeo, diferentemente dos outros, ele é mais um apelo, mais um manifesto, uma preocupação, algo que nós precisamos olhar com cuidado, conversar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os pais com quem nós nos encontramos na frente das escolas, públicas ou privadas, não importa. Todas elas, de alguma maneira, estão se subordinando. As direções de escola estão impedindo professores de discutir determinados temas de medo que as pessoas enfrentem, digamos assim, ou enfrentem a própria instituição escolar. Existe uma preocupação fundamental de todos nós de que isso não ocorra, de que não exista esse tipo de coisa e que exista, antes de mais nada, o papel das famílias, o papel dos pais, o papel dos professores de garantir a liberdade da escola. Não importa se isto é no ensino fundamental, se é na educação infantil ou se nós estamos falando da escola do ensino superior. Não estou aqui defendendo exclusivamente a ciência que se produz dentro das universidades. Estou dizendo que nas universidades os nossos filhos vão para encontrar pessoas, para saber de outras ideias, para saber de outros mundos, aquilo que ele não foi capaz de ver na escala da família. Esse vídeo, mais do que discutir esse ou aquele aspecto do processo de ensino-aprendizagem, é uma defesa à escola, é uma defesa de uma instituição que, sem dúvida nenhuma, é uma das que mais se aproximam das relações familiares, pelo bem ou pelo mal que isso possa parecer. Mas não só, né? Como eu já disse, Estou aqui em defesa de todo aquilo que, de alguma maneira, possa fazer com que as pessoas se encontrem, que as pessoas troquem ideias, que as pessoas possam criar um outro tipo, um outro mundo. Não quero e não acho que devamos, quero transmitir aqui a ideia, não é? De que a defesa da escola é a defesa da escola tal qual ela se apresenta para nós hoje, que não há mudanças e que ela é maravilhosa. Não, a escola, como toda a nossa sociedade, como tudo aquilo que nós vivemos, é carregada de defeitos, é carregada de problemas. Imagina, somos humanos. E a escola é uma instituição de seres humanos, não há como negar isso. O nosso problema não é esse.
Não é se a nossa escola ela é mais atrasada ou menos atrasada, se os nossos filhos, quando estudam nesse tipo de escola, entram ou não no vestibular. O nosso problema é o ponto de partida. É a ideia de que nós temos os nossos filhos e criamos os nossos filhos para o mundo. E que criar para o mundo, para existir no mundo, implica em experimentar este mundo, experimentar os seus discursos, as suas relações simbólicas, a sua literatura, o seu cinema, etc, etc. Qualquer controle que se faça sobre isso, qualquer censura prévia que se faça sobre isso, tem por objetivo a necessidade de determinadas pessoas de controlar a vida dos outros. A escola, ela não tem a solução, ela só é o lugar onde as pessoas se encontram em nome da cultura. Não é uma solução, é a possibilidade de se imaginar outro mundo. Uma delas, não cabe à escola solucionar os problemas do mundo, mas cabe à escola a possibilidade das pessoas se conhecerem, se encontrarem, e quem sabe, pequenos, médios, grandes grupos, numa troca efetiva que possam fazer a partir do momento em que dominam tantas línguas, tantas possibilidades, tantos conhecimentos, que paulatinamente a gente vá criando um mundo melhor do que esse que a gente tem, com menos miséria, com menos dificuldade, com menos repressão, com mais possibilidade, com a possibilidade de entendermos que tão importante quanto fazer cálculos matemáticos é saber pintar, é saber dançar, é saber sorrir. As pessoas, essas pessoas hoje que estão aí pelas ruas, como foram nessas manifestações que ocorreram ontem, essas pessoas querem o controle sobre os nossos sorrisos. Isso nós não podemos permitir, não é? Porque, na verdade, em nome de algum tipo de liberdade, eu não sei muito bem o que é isso, pelo menos não desse tipo, estão tentando colocar freios à nossa imaginação. E se nós colocarmos freios à nossa imaginação, bem, aí não há mais possibilidades. Aí estaremos subordinados definitivamente a um pequeno grupo de gananciosos, de ladrões. Não só ladrões do nosso dinheiro, ladrões do nosso trabalho. São ladrões da nossa possibilidade de existir como seres humanos. Precisamos, de alguma maneira, nos organizar contra isso. Caros amigos, vou terminar por aqui, porque, na verdade, isto é um apelo que a gente talvez possa, se vocês quiserem, continuar discutindo, vendo, imaginando caminhos e possibilidades de se recompor, né, a possibilidade de uma relação mais livre e mais clara, né, no interior das instituições com as quais nós nos relacionamos de uma forma mais direta. Fica aí, então, a possibilidade dessa conversa continuar ou não. Amanhã, outros vídeos, a partir de amanhã, outros vídeos virão, outras conversas virão, e a gente vai tentando amadurecer caminhos, né? Amadurecer as nossas relações, quem sabe. Um abraço a todos.